Começou, Bia. Perfeito. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas. Eu queria só fazer um pequeno adendo antes da gente começar. O programa que vocês receberam é uma versão antiga do programa. Não se preocupem, não mudou muita coisa, só tirei alguns tópicos porque ele estava excessivamente longo e realmente não ia dar para a gente fazer essa aula com todos aqueles tópicos. Ele só ficou um pouquinho mais curto. E, se eu não me engano, depois nós vamos compartilhar com vocês a nova versão dessa aula, do programa dessa aula, tá? Eu também queria agradecer todos vocês por estarem aqui nesse horário excepcional, às 4 da tarde para vocês. Eu sei que para algumas pessoas esse é um horário um pouco difícil, então desde já eu agradeço a presença de todos e todas. Bom, vamos lá. Meu nome é Beatriz e a aula de hoje é a aula 6, intitulada Thomas Malory, a Lenda Arturiana e o Longo Século XV em Inglês. Bom, eu sou mestre em História Social pela USP e aqui pós-graduanda em Estudos Medievais pela Universidade de Lisboa. Eu faço parte do Labora, como a Isadora e a Ana Carolina, e parte do INSEE, como todos os meus colegas. Eu também faço parte do Royal Studies Network, que é um conjunto de pesquisadores que formam esse grupo internacional que pesquisa sobre famílias reais e monarquias de uma forma geral. Para a aula de hoje, eu pensei em dividir, né, os tópicos que eu vou mostrar a seguir, e eles são em quatro partes. Antes de eu chegar nas 4 partes, também vou agradecer à FEFELESH por nos disponibilizar esse espaço para dar esse curso e a todos os nossos grupos e laboratórios de estudo. Bom, antes da gente começar a falar sobre Rei Arthur e Thomas Malory, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto em que essa obra é escrita. Mas para falar um pouquinho desse contexto, a gente tem que voltar ainda um pouquinho. Na última aula, a Roberta terminou falando sobre Ricardo Coração de Leão. Então, eu vou expandir um pouquinho do que aconteceu nesse período entre Ricardo Coração de Leão e agora o século XV. Então, antes da gente chegar no século XV, a gente passa por um período de consolidação das instituições legais na Inglaterra, né, durante os séculos XIII e XIV. E esse é um momento em que o poder real e o poder aristocrático, eles tomam novas funções, né? Nós temos a figura dos grandes magnatas, né? Começam com os barões, lá com João Sem Terra, e depois eles se tornam esses grandes senhores de terra, que eventualmente se tornam essas pessoas que têm, além das terras, muito dinheiro e pessoas a seu serviço. Essas são as pessoas que têm até exércitos particulares. Então, são pessoas que realmente controlam o território inglês. Ao mesmo tempo em que a figura do rei, a figura da monarquia, a coroa inglesa, começa a se fortalecer. E o poder começa a se centralizar. Mesmo que ainda existam essas pessoas, esses magnatas poderosos que controlem inteiras regiões da Inglaterra. Um dos aspectos que contribuíram para essa formação social e para essa dinâmica foi a promoção de uma cultura cavaleiresca, que a gente vê um ápice com Eduardo III. Então, esse ápice, ele acontece com a propagação das lendas arturianas e também a renovação desse modelo de cavalaria e de código de conduta através da criação da Ordem da Jarreteira, que acontece no governo de Eduardo III. Nesse período também, já passando do século XIV para o século XV, nós temos o crescimento de uma camada intermediária da sociedade, que são, né, o que mais tarde seriam os burgueses, mas que aqui a gente vai denominar de mercadores. Esses mercadores, eles começam a ganhar mais espaço na sociedade e eles demandam representatividade dentro do governo. Então, nós vemos que a mudança social, né, o poder social começa a ser dividido
entre estes grandes senhores de terra, que são, em sua maioria, da nobreza e pequena nobreza, e os mercadores que começam a adentrar na política, mesmo que num nível mais local. É também nesse período, falando de mercadores, que as grandes companhias mercantes começam a se estabelecer na Inglaterra. Então, tem a Companhia dos Mercadores do Empório, que é o Merchants of the Staple, que é fundada no século XIV, ali na virada do século XIV, e por volta do final do século XV, ele já tem o controle do monopólio da distribuição e comercialização da lã na Inglaterra. Então, é nessa trajetória que nós chegamos no século XV. O século XV, que é o século em que Thomas Malory vive, né, nasceu, viveu e escreveu a sua obra, é um século muito tumultuado. Né, como eu coloquei aqui, instabilidade e conflitos internos. Então, é um período que ainda é governado pelos plantagenetas, vindos lá do Ricardo Coração de Leão, passando por todos os demais reis. Então, esse é um período ainda controlado pelos plantagenetas. E ele começa com Ricardo II no trono, que é neto de Eduardo III. E esse período ele é tão diferente, não só por conta dessa instabilidade que a gente vai ver por que acontece, mas porque existe uma dinâmica dinástica que é completamente diferente dos outros períodos. Então, esse é um pequeno esqueminha que eu montei aqui para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica dos problemas que a Inglaterra enfrenta durante o século XV. Então, existe uma instabilidade monárquica, questões dinásticas ligadas a essa instabilidade monárquica, que geram conflitos militares, e nós vamos chegar nesses conflitos, que por sua vez geram problemas econômicos, políticos e sociais, e isso vira um ciclo vicioso ao longo do século. Esse é um período da Inglaterra, então, com muitos problemas sociais, políticos e econômicos, e boa parte deles são resultantes da Guerra dos 100 Anos. Então, a Inglaterra vem desse conflito internacional contra a França, que acaba desenrolando em diversas questões internas e diversas revoltas. Uma delas é a revolta do Jack Cade, por exemplo, e todas elas culminam depois no que a gente vai conhecer como as Guerras das Rosas. Né? Aqui eu coloquei a representação das casas de York e Lancaster. Então, as Guerras das Rosas, elas começam em meados do século XV, então por volta de 1450, e o grande estopim para esse conflito se dá na incapacidade real. Então, nós estamos falando aqui de poder e habilidade de um rei em governar. Esse rei, no caso, era o Henrique VI. E nós vamos lá no final da aula voltar a falar um pouquinho mais sobre ele. Mas o que a gente pode dizer é que durante o seu reinado teve uma quebra de uma espécie de norma que existia entre a coroa e a nobreza. Né? A parte da nobreza começa a ser substituída por uma elite endinheirada. Então nós estamos falando dos mercadores, que começam a substituir parte dessa nobreza no governo, no centro da coroa, então ali no conselho do rei. E essa quebra de associações leva também uma quebra de lealdades. Isso juntando com todos os problemas de perdas territoriais da Guerra dos 100 Anos, os problemas econômicos que toda a guerra resultou na Inglaterra, e todas as taxações que geraram incursões sociais dentro do reino, tornaram esse período extremamente instável. Essas questões dinásticas, elas acontecem por quê? Porque as duas casas conflitantes, então aqui em azul nós temos a casa de Lancaster, em amarelo a casa de York, elas são primas. E elas são descendentes desse rei em comum, que é Eduardo III. Então, no momento, no trono, nós tínhamos Henrique VI, que era da casa de Lancaster. E aqui é Lancaster porque vem da linhagem do Duque de Lancaster. E York porque vem da linhagem do Duque de York.
O Henrique VI, ele se mostra incapaz de governar. E o que acontece? Nesse momento, existe uma alternativa legítima da mesma linhagem real ao seu governo. Então, a primeira figura que aparece é esse aqui, Ricardo Duque de York, que se apresenta como uma alternativa a Henrique VI. Então, se Henrique VI se mostra como um rei incapaz, Ricardo Duque de York pode substituir esse rei, e aí tem toda uma questão, né, como a gente substitui um rei que foi consagrado, mas enfim, no governo da Inglaterra. Então, essa questão dinástica, ela acaba gerando uma série de conflitos, que são os conflitos das Guerras das Rosas, e uma série de destronamentos. Então, esse esqueminha que eu montei aqui, ele mostra exatamente esses conflitos e destronamentos. Então, começando com Ricardo II, nós temos aí um embate entre ele e Henrique IV, que toma o trono, começa a linhagem de Lancaster, depois um embate entre Eduardo IV e Henrique VI, Henrique VI e Eduardo IV, Eduardo IV e Henrique VI, passa para Eduardo V, embate com o Ricardo III e, por fim, termina com Henrique Tudor conquistando o trono em batalha. Então, como vocês podem ver, são 8 monarcas em um período de 100 anos, o que é muita coisa para um século. Então, esse período de instabilidade monárquica gerou todos aqueles problemas sociais que também acontecem durante esse período. Mas por que eu estou falando sobre isso, sendo que o nosso grande tema é Rei Arthur? Bom, Eduardo IV, assim como os seus antepassados plantagenetas, ele vai resgatar o Arthur histórico para explicar ou, de uma certa forma, provar a sua legitimidade no trono inglês. Ele, é claro, era descendente de Eduardo III, tanto quanto Henrique VI, mas ele queria uma coisinha a mais para mostrar como ele era merecedor. Então, essa é a genealogia de Eduardo IV, que foi feita por volta aí de 1471, que foi quando ele ascendeu ao trono. E aqui à esquerda, nós temos o rolo dessa genealogia, que tem 5 metros de comprimento. E ele começa, então, aqui, com a representação de Eduardo IV, vestido como cavaleiro. E aqui, em cima do seu cavalo, nós temos alguns brasões diferentes. Temos o brasão da Inglaterra, bem aqui. E aqui em cima é o brasão de Castela e Leão. Mas por que Castela e Leão? Porque seu antepassado, o primeiro duque de York, o filho do Eduardo III, se casou com a infanta Isabel de Castela. Então ele resgata essa herança espanhola para se mostrar como merecedor do título de rei. Essa genealogia, ela começa então aqui com a criação do mundo, seguindo os modelos bíblicos, passa pelo dilúvio, e os filhos de Noé, então, a descendência de Noé, cria as linhagens que vão formar a Britânia, a França e a Saxônia. Aqui, se vocês repararem na linhagem da Britânia, o primeiro rei, aqui, é o Brutus, que é o mesmo Brutus mitológico que a Isadora falou lá na primeira aula. Então, o rei mítico da Inglaterra, Brutus, aparece aqui. Eu não sei exatamente porque ele coloca 2 linhagens da Bretanha. Eu imagino que uma delas esteja associada a Gales, mas não tenho certeza. E mais adiante, na mesma linhagem, olha só quem aparece aqui. Nós temos Uther Pendragon, que é o Uther Pendragon, seguido de Arturus R, ou Arturus Rex, que é o rei Arthur. Então, ele está legitimando o seu direito, não só porque ele é da linhagem de Eduardo III, mas também porque ele é da linhagem do próprio rei Arthur. Depois nós vemos que todas essas linhas convergem em Eduardo IV. Então aqui é mais uma vez
os Plantagenetas, usando o rei Arthur, nesse Arthur histórico, que a Isadora falou lá na primeira aula, que a Roberta retomou na aula passada, como propaganda, como justificativa e como reforço dinástico para, de uma certa forma, legitimar de maneira incontestável a linhagem desse rei. Por fim, nós chegamos então a Thomas Malory. Antes da gente entrar em Thomas Malory, eu quero falar brevemente sobre a criação da obra dele, A Morte de Arthur. Então, como a Isadora falou lá na primeira aula, o Luan reforçou na semana passada, as fontes, elas nunca são puras, né? Elas refletem o momento em que elas foram escritas e a vida da pessoa que as escreveu. No caso da Idade Média, nós temos diversas fontes que são anônimas e, portanto, entender esse contexto é um pouco difícil. Mas no caso aqui do Thomas Malory, isso fica muito evidente e a gente vai ver por quê. Sobre a autoria e a identificação da obra, existe todo um debate historiográfico sobre quem seria o autor da morte de Arthur, porque nesse mesmo período em que a obra foi escrita, existiam 3 Thomas Malorys. Então, alguns especialistas, como o Peter Field, que é um autor, é um historiador que estuda Thomas Malory e estuda a lenda arturiana, fez algumas análises sobre as possibilidades, essas 3 possibilidades de autoria, e ele percebeu que o cavaleiro... Desculpa, gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Obrigada. Obrigada, Matheus. Ele chega à conclusão de que o mais provável desses Thomas Malorys seria o Sir Thomas Malory de Newbold Revel, em Warwickshire. Aqui em vermelhinho, vocês têm a região do condado de Warwickshire, só para vocês terem uma ideia de localização dentro da Inglaterra. E por que seria esse Thomas Malory e não os outros Thomas Malory? Esse Thomas Malory, ele foi sagrado cavaleiro em 1441 pelo então rei Henrique VI, e o que é muito possível que ele tenha lutado na última parte da Guerra dos 100 Anos. Helen Cooper, que foi uma historiadora que eu usei para entender Thomas Malory e também a obra, ela diz que até 1450, esse Thomas Malory, ele ocupou diversos cargos administrativos dentro do condado, e ele se portava tal como um membro de uma pequena nobreza. Mas que durante o conflito das Guerras das Rosas, e pelo que a gente percebe, ele mudou de lealdade algumas vezes. Ele começou sendo leal à casa de Lancaster, mas depois virou leal à casa de York, voltou a ser leal à casa de Lancaster. Enfim, as lealdades foram se alterando. Ele foi preso algumas vezes, escapou da prisão algumas vezes. Foi acusado de tentativa de assassinato, roubo, extorsão e tentativa de estupro da mesma mulher 2 vezes. O que a Helen Cooper diz quanto a essa última acusação é que, nesse período, alguns maridos acusavam os amantes das suas esposas de tentativa de estupro como uma forma de reparação para que a maneira, né, como a sociedade via aquele casamento, ou, de repente, a masculinidade daquele homem não fosse afetada. Eu não sei até que ponto eu acredito nisso, mas essa era a vida desse Thomas Malory. Eventualmente, ele foi preso, mais uma vez, e ele acaba falecendo na prisão de Newgate em 1471.
E dentro da história da morte de Arthur, nós temos algumas passagens em que Thomas Malory fala com o autor, e nós já vamos ver isso, mas ele também escreve um momento em que a obra foi completa. Ele escreve o seguinte: essa obra foi finalizada no 9º ano do reinado do rei Eduardo IV por Sir Thomas Malory Cavaleiro. Então, isso dá uma localização temporal para a gente definir quem é esse Thomas Malory. Então, juntando todas essas informações, o candidato mais provável a autor dessa obra é o Thomas Malory, cavaleiro de Newbold Revel, em Warwickshire. Uma pequena observação: é de Warwickshire também que vem Shakespeare, então não sei se isso está associado, mas de qualquer forma, eles vêm da mesma região. Um pouquinho sobre as fontes que ele usa, então, para fazer essa obra. O Malory, ele faz um grande compilado das obras que existiam sobre a lenda arturiana e que estavam em circulação. A maioria era francesa, mas tinha algumas inglesas também, incluindo alguns poemas dos séculos anteriores. E como o Luan também ressaltou, já existiam essas obras que falavam sobre a lenda arturiana. Então, o ciclo da Vulgata, da pós-Vulgata, né, a própria obra, né, do Geoffrey, que a Isadora falou na primeira aula, que são as histórias sobre Merlin, sobre Lancelot, Tristão e Isolda, os Cavaleiros da Távola Redonda, a busca do Santo Graal, o triângulo amoroso entre Arthur, Guinevere e Lancelot, a própria morte de Arthur. Todas essas histórias já existiam. O que Thomas Malory faz é compilar todas essas histórias, traduzir para o inglês, porque essa é uma obra que foi escrita completamente em inglês, né? E aqui é o Middle English que nós estamos falando. E ele faz um panorama narrativo que, de uma certa forma, é coeso, juntando todas essas histórias. Aqui também, para além da aproximação com o cristianismo que o Luan falou na aula dele, nós temos, com a busca do Santo Graal, nós temos também uma outra passagem que é muito importante para a história, que também se trata de uma aproximação com um cristianismo muito forte nessa história do rei Arthur. Então, a obra A Morte de Arthur, ela tem duas versões atualmente. A primeira versão, que é a de William Caston, que foi publicada em 1485, e a versão do manuscrito de Winchester. Vamos por partes. Então, a versão de Caston. Apesar dessa obra ter sido concluída entre março de 1469 e março de 1470, então Malory escreveu toda a obra em um ano, ela só foi publicada oficialmente em 1485, quando chegou nas mãos de William Caston. William Caston era uma figura bem conhecida no meio editorial, digamos assim, inglês. Ele era, além de editor, escritor, diplomata, comerciante, e ele é geralmente creditado como o primeiro a usar a prensa móvel em grande escala na Inglaterra. Então, ele é o primeiro impressor da Inglaterra. Antes de traduzir, né, antes de fazer a obra do Thomas Malory, editar a obra, ele traduziu e editou a obra de Ramon Llu sobre a cavalaria, que é uma obra do século XIII. Então, ele traduziu isso, teve ampla circulação na Inglaterra. É com William Caston que a obra é dividida em 21 livros, que são subdivididos em 507 capítulos. E além do prefácio, que também é feito pelo William Caston. Essa foi a obra que foi conhecida até o século XX. A única versão que nós tínhamos sobre a morte de Arthur era a de William Caston. E aí, no século XX,
existe a descoberta do manuscrito de Winchester, em 1934, na Winchester College, que é uma escola particular, estilo internato, na Inglaterra. Esse manuscrito foi descoberto no cofre pelo diretor da então escola, enquanto eles estavam fazendo algumas reformas ou algo do tipo. Esse manuscrito passou por diversas análises e foi realmente verificado que é do período e que é uma cópia da versão original que já não se tem mais do manuscrito de Thomas Malory. E eu acho muito interessante que esse manuscrito foi descoberto em Winchester, sabendo que é no castelo de Winchester que nós temos a Tábua Redonda, que foi feita anos antes, né, séculos antes, melhor dizendo, se eu não me engano, no século XIII, pelo Eduardo III. Então, isso para mim é, no mínimo, muito interessante. As diferenças entre as duas obras não são grandes, mas elas existem. Então, o manuscrito, diferente da versão de Caston, não está dividido em capítulos, não está dividido em livros. Ele é uma sequência única. Existem os títulos de cada parte, e Malory fala, aqui termina esse conto, ou aqui termina esse livro, mas ele não nomeia cada parte como, livro 1, livro 2, ou capítulo 1, capítulo 2, isso não existe nessa cópia do manuscrito. Existem também no manuscrito pequenos trechos em que Thomas Malory fala diretamente com nós, os leitores. Isso foi omitido por William Caston, que pegou todos esses pequenos trechos, compilou numa coisa só e deixou no finalzinho da obra, da versão que ele editou. Uma outra diferença é que na versão do manuscrito, o trecho do conto que é sobre a batalha romana, né, o conflito romano, como eles falam, que é entre Arthur e o imperador romano, é o dobro na versão do manuscrito do que na versão de Caston, então é muito mais extenso no manuscrito. Não se sabe por que Caston editou isso. Talvez ele tenha achado que partes dessa narrativa eram obsoletas para o resto da história, não sabemos. Mas que, de fato, no manuscrito nós temos o dobro da narrativa do que na versão impressa de Caston de 1485. Para além disso, o manuscrito, ele tem uma coisa que é muito interessante e que era feito nos manuscritos medievais, que são rúbricas. As rúbricas são trechos que são escritos em tinta vermelha para dar destaque no texto. Isso vem do latim, né, rubricare, que significa tingir de vermelho. E eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Mas é muito interessante porque isso foi notado no momento em que o manuscrito passou por análises. Eles perceberam o quanto de tinta vermelha foi utilizada ao longo desse manuscrito. Pelo que se sabe, ele teve 2 anotadores, um que era o chefe, digamos assim, né, a pessoa encarregada em fazer essa cópia, e um segundo escrivão que era seu assistente, porque a letra é diferente, segundo as análises. Mas, enfim. Esse manuscrito, ele se encontra atualmente na Biblioteca Britânica. Ele foi digitalizado e ele tem disponibilidade livre, então qualquer pessoa pode acessar esse manuscrito e ver digitalmente. Se eu não me engano, para você conseguir acessá-lo pessoalmente, você precisa de uma carta de recomendação. Mas, de qualquer forma, ele está disponível digitalmente para quem quiser ver. Então, uma outra coisa, antes da gente entrar nas rúbricas. Esse daqui é o fluxo narrativo da história do Thomas Malory. Então, começa com Uther Pendragon, o casamento dele com a Igraine, o nascimento de Arthur, e vai passando por todos esses demais temas, né? O casamento de Arthur, fala sobre a Morgana, o conflito romano, o conto de Sir Lancelot, depois os contos dos cavaleiros individuais, a busca pelo Santo Graal, mais contos sobre cavaleiros, o conto de Sir Lancelot e a rainha Guinevere, e por fim a morte de Arthur. Então, essa é a lógica que ele segue
ao longo do seu texto. E aqui nós temos um exemplo das rúbricas. Vocês provavelmente vão conseguir ver aqui onde eu destaquei. Ele destaca alguns nomes, então nós temos aqui Sir Lancelot de Lac, que é o Sir Lancelot, repetido mais uma vez aqui. Morgan Le Fay, a Morgana, e aqui King Arturus. Então é o rei Arthur. Então, ao longo do texto, nós vamos perceber diversas vezes em que essas rúbricas acontecem para dar destaque a nomes de pessoas, a datas especiais, a títulos do texto, ou quando ele termina partes do texto. Esse trechinho aqui que eu trouxe para vocês é um dos trechos em que Malory se dirige diretamente ao leitor. Então, a partir aqui da barrinha azul, ele diz: aqui termina esse conto, como diz o livro francês, e aqui ele provavelmente está se referindo ao ciclo da Vulgata e da pós-Vulgata. Do casamento do rei Uther, aqui o Uther em destaque, ao rei Arthur, também em destaque, que reinou depois dele e travou muitas batalhas. E esse livro termina aqui, quando Sir Lancelot, em destaque aqui, e Sir Tristan, também em destaque, chegam à corte. Para aqueles que quiserem saber mais, que procurem demais livros sobre o rei Arthur, ou Sir Lancelot, ou Sir Tristan. Esse foi escrito pelas mãos daquele que é cavaleiro prisioneiro. Então aqui, A Knight Prisoner, Sir Thomas Malory. Que Deus lhe dê uma boa recuperação, porque aparentemente ele estava doente neste período. Esse trecho também sugere para nós, os leitores de Thomas Malory, que ele não tinha a intenção de escrever mais histórias sobre Rei Arthur e os Cavaleiros. Porque o que parece, ele está dizendo, olha, acabei por aqui, encerrei o meu livro. Mas a gente sabe que depois ele continua a escrever, tanto é que o livro se estende bastante depois disso, né? A história se estende por muito tempo ainda depois dessa passagem. Antes da gente entrar nos temas, que eu dividi em 3, e eu já vou explicar por quê, eu queria fazer uma pequena pausa de 10 minutos. Tudo bem com todo mundo? Assim eu consigo respirar um pouquinho, recuperar um pouco da minha voz, que parece que está desaparecendo. Beleza, Tudo bem? Bia, fica à vontade. Tudo ótimo. Beleza, gente. Então, uma pausinha de 10 minutos, às 4 e... Bom, às 10 para 5 a gente volta, então. Certo? Tá bom. Amiga, cheguei atrasada, mas tô aqui. Oi, Isa. Oiê, peguei o finalzinho. Bom, então até daqui a pouco, gente.
Mas é o Google Meet. Isso aí, no caso, é uma apresentação, entendeu? Não é uma transmissão. Isso aí, desse rapaz da Dinamarca aí, é uma transmissão. Bom, gente, podemos retomar? Podemos, Bia. Podemos. Ok, são 10 para 5 aí. Vamos retomar, então, com os temas da obra de Thomas Mann. Então, a obra é muito extensa. Existem muitas coisas que podem ser ditas sobre ela. Eu escolhi falar sobre 3 temas: a cavalaria, a violência e conflitos e gênero. E para falar sobre essas 3, eu também escolhi um trecho muito específico dessa obra, que é o juramento de Pentecostes. Então, o juramento de Pentecostes, ele é realizado no casamento de Arthur e Guinevere, e ele se dá nessa passagem aqui. Eu vou ler com vocês. Então o rei juntou todos os seus cavaleiros e lhes deu riquezas e terras, e os encarregou de nunca cometer injúria ou assassinato, sempre fugir da traição e da misericórdia àqueles que pedirem por ela, sob pena de perderem sua honra e posição de cavaleiro do rei Arthur para todo sempre. E também os encarregou de sempre ajudar a honrar as senhoras, donzelas, damas e viúvas, e nunca cometer estupro sob pena de morte. Além disso, ordenou que nenhum homem aceitasse uma batalha injusta, que não fosse por uma causa justa, nem por amor, nem por quaisquer bens mundanos. Sendo assim, todos os cavaleiros da Távola Redonda, jovens e velhos, juraram defender esse juramento, e todos os anos, na festa de Pentecostes, renovaram seu juramento. Esse mesmo juramento, então, ele se encontra aqui, na versão do manuscrito, da barra azul até o final. É a mesma coisa, aqui com destaque para Arthur e Pentecostes. E aqui só está escrito que termina o casamento de rei Arthur, que é a passagem do livro em que se encontra o juramento de Pentecostes. E por que eu escolhi esse trecho? Porque eu acho ele tão importante. Então, o juramento de Pentecostes, ele junta esses 3 temas que eu quero tratar com vocês. Ele fala sobre a cavalaria, fala sobre a violência e fala também sobre questões de gênero. Esse juramento, de acordo com a Helen Cooper, ele pode ser baseado no antigo juramento da Ordem de Bath do período medieval. E essa ordem não era exatamente uma ordem de cavalaria no sentido que seguia um estatuto ou um código. Era uma prática medieval inglesa em que, no momento da coroação de um novo rei, novos cavaleiros eram também criados para servir este rei. E nessa prática, por que se chama a Ordem de Bath, né? A Ordem do Banho? Porque os cavaleiros eles eram banhados antes de se tornarem cavaleiros como um ato de purificação. Né? E além do banho, eles também faziam diversos ritos, como vigílias e jejuns, até o momento em que eles se tornavam de fato cavaleiros. E nós podemos imaginar que Thomas Malory, em sua capacidade de cavaleiro, tendo sido sagrado cavaleiro por Henrique VI, também passou pelos mesmos ritos. Então não é tão surpreendente imaginar que ele tenha incorporado as coisas que ele viveu no momento em que ele se tornou cavaleiro na sua história, em que os cavaleiros também ascendem a essa mesma posição. E é curioso porque o trecho do juramento de Pentecostes é uma coisa tipicamente de Malory.
Pelo que os especialistas dizem, nós não encontramos a mesma composição, o mesmo tipo de juramento nessa forma, relacionado também à data de Pentecostes, nas outras obras do rei Arthur. Então, isso é uma novidade que Thomas Malory traz para a sua obra. O juramento de Pentecostes, ele também é um indicativo temporal. Então, ele sempre vai se remeter à festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, spoiler para quem ainda não leu a obra da morte de Arthur, sinto muito, vai rolar um spoiler. Ela aparece todas as vezes em que uma grande aventura vai começar, ou alguma coisa muito importante vai acontecer. Então, a data de Pentecostes, ela é essa data marcante ao longo da história, ao mesmo tempo em que ela retoma o próprio juramento. Sem falar que ela também é esse ponto de memória e de resgate para o leitor. Toda vez que Pentecostes é mencionado, nós retomamos o juramento feito por esses cavaleiros. E os próprios cavaleiros, ao longo da história, ao longo do livro, retomam o mesmo juramento que eles fizeram. Então, em momentos em que eles se encontram, de uma certa forma, numa cruzadilha, digamos assim, né? Eles não sabem exatamente o que fazer, ou eles se deparam com perigos ou conflitos, sejam eles conflitos externos, armados, ou conflitos internos de não saber como agir numa situação, eles retomam o juramento de Pentecostes. Opa, quase que foi meu computador. Esse mesmo juramento, então, ele era baseado no juramento da Ordem de Bath. E eu tenho aqui um trechinho desse juramento, o juramento da Antiga Ordem, porque essa ordem ela já não existe mais, quer dizer, existe uma versão da Ordem de Bath atualmente, mas não é a mesma que existia no período medieval. Então, no juramento desses novos cavaleiros, no ato da coroação de um novo rei, eles juravam obediência a Deus e ao rei, dar proteção e assistência a todas as damas e donzelas, não cometer assassinatos ou extorsões, nem aceitar injustiças, sobre pena de mancharem sua honra de cavaleiro e o nome do rei. Então, como a gente pode ver, existem similaridades entre o juramento de Pentecostes e o da Ordem de Bath. Entrando, então, um pouquinho ainda sobre a cavalaria e as violências desse período, porque não se pode pensar em cavalaria sem pensar também nos conflitos. Nós estamos falando de um código de conduta, e aqui é uma conduta de dois lados, é uma conduta bélica, então um código de conduta militar, e também é um código de conduta cortês, é um código da corte, da maneira como esses homens se portavam nesse meio social. Então, nós temos aqui obrigações sociais e militares para com o rei, para com o senhor, que no caso é Arthur. E esses cumprimentos e essas ordens de cavalaria, desculpa, elas requerem certos deveres e certas lealdades. Christopher Dean, que é um historiador do século XV, sobre o século XV e sobre as lendas arturianas, ele retoma que esse período em que Thomas Malory escreve, o século XV, é um período de extrema instabilidade, como eu já tinha falado anteriormente. E é uma transição também violenta, né? É um choque muito violento, tanto no sentido bélico, porque nós estamos falando também do surgimento de novos armamentos, de novas técnicas de batalha, mas também no sentido social, como a gente também já viu lá no comecinho. Por isso, as pessoas desse período passam por um período de muita incerteza. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer com eles, e isso se reflete também nas crônicas da época, na maneira com que as pessoas se relacionavam nesse período. Perdão. E elas olham para a lenda arturiana, para esses romances de cavalaria, com um ar de nostalgia, pensando num passado glorioso que eles veem, né, escapando pelos dedos,
e que eles querem retomar de uma certa forma. Então, ao mesmo tempo em que nós percebemos um declínio da cavalaria, existe esse sentimento de nostalgia por um período glorioso que está indo embora. E também uma tentativa de retomada desses ideais. Então, é nesse período dessa transição entre a cavalaria e o declínio da cavalaria, transição do século XV para o século XVI, que nós temos também o aumento dos torneios na Inglaterra. E esses torneios, eles se tornam o local para que esses homens, esses cavaleiros, se mostrem, para eles provarem o seu valor, já que a classificação cavaleiro, né, essa classificação hierárquica, né, podemos dizer, de cavaleiro, estava em declínio. Então, esses homens da aristocracia começam a usar os torneios para demonstrar suas habilidades militares e também toda a conduta que um cavaleiro deveria ter. E é também nesses torneios que começam a aparecer as imagens relacionadas ao rei Arthur. Então, muitas vezes, durante esses torneios e nos conflitos, né, nas batalhas de justa, os cavaleiros usavam armaduras que continham as cores ou algumas imagens que remetessem a cavaleiros da Távola Redonda ou ao próprio rei Arthur. Nesse momento também, a formação da Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda e o juramento de Pentecostes, ele delimita e disciplina a cavalaria. Então, ele está institucionalizando a violência, que ela se passa desse controle, do controle da sociedade para o controle da monarquia. Então, é o rei, que nesse caso é o rei Arthur, que controla a violência dentro do seu reino através dos cavaleiros. E pensando também no próprio contexto em que o Thomas Malory escreve a sua obra, que é um período de ampla violência, nós podemos entender, em parte, a morte de Arthur, né, a obra A Morte de Arthur, como um comentário na própria violência e nos conflitos internos que ele viveu durante o período das Guerras das Rosas. Então, a destruição de Camelot no final e o fim dos Cavaleiros da Távola Redonda também é um comentário na sua própria vida e nas coisas que ele passou como cavaleiro durante o conflito das Guerras das Rosas. Falando sobre conduta e validação, nós já vamos entrar no próximo tópico, que é o tópico de gênero. Algumas coisas eu já adiantei, porque o Código de Cavalaria também era um código de conduta, e conduta tanto em batalha como no meio social, dentro da corte. E era uma maneira desses cavaleiros receberem validação, ou seja, receberem algum tipo de validação pela forma com que eles se portavam, né? Eles ganhavam honras pela maneira como eles se portavam. E é aí que nós entramos também na lógica do cavaleiro e da dama, que já foi falada aqui por todos os meus colegas anteriormente. E eu só vou retomar um pouquinho. Então, existe uma chave quase que de codependência entre o cavaleiro e a dama, né? Nessa narrativa de atos de legitimação do que era ser um cavaleiro. Então, o cavaleiro ele podia se provar no campo de batalha, mas ele também podia se provar através de atos que ele realizava em nome da sua dama, né? Então, a honra, a valentia, o nome de um cavaleiro só poderia ser mantida se ele exercesse esses atos cavaleirescos. E ele poderia realizar esses atos, né, tanto no campo de batalha, mas também a esses favores que as mulheres lhes concediam. E, portanto, elas também lhes concediam honras.
Por isso existe essa relação quase dependente entre o cavaleiro que resgata a dama, ao mesmo tempo em que é a dama que confere a honra a esse cavaleiro, se o serviço que ele lhe prestou foi realmente digno de honrarias. Então, dentro dessa lógica do masculino e do feminino, essa dinâmica ela é dependente. E uma das formas de que isso fica muito expresso na história do rei Arthur, na história de Thomas Malory, é através da figura da Guinevere. Ela, como rainha, ela se mostra como aquela que vai julgar os cavaleiros nesse sentido de honra. Ela é aquela que concede o seu favor aos cavaleiros, né? E no caso nós vamos ver que ela está concedendo esse favor, né, ao melhor dos cavaleiros, que no caso era Lancelot. Quando esses cavaleiros saem para suas aventuras e depois retornam à corte para falarem sobre essas mesmas aventuras e receberem a aprovação do rei, eles também buscam a aprovação da rainha, porque é Guinevere que vai conceder essas honras a esses cavaleiros que também retornam das suas aventuras. Então, nessa dinâmica, as damas acabam estabelecendo e confirmando a própria masculinidade desses cavaleiros. E é aí que nós entramos nesses modelos do que seria a masculinidade e a feminilidade. Então, vamos começar pelos modelos femininos. Na história de Arthur, nós podemos falar sobre 4 grandes modelos femininos, representados por essas 4 personagens. Então, Igraine, a mãe de Arthur, Morgause, a irmã de Arthur, Guinevere, sua esposa, e Morgana, que é sua meia-irmã. Então, a Igraine, que é a mãe do Arthur, um minutinho. Ela é o modelo feminino. Por quê? Porque ela é aquela que é a esposa fiel, que é caridosa, que é submissa, que é basicamente baseada na Virgem Maria. Ela trai o seu marido, Gorlois, mas é uma traição não intencional. Ela não sabia que ela estava traindo Gorlois. Ela imaginou que aquele era seu marido, quando na verdade era Uther. Então ela é o modelo perfeito da mulher perfeita. No caso da irmã de Arthur, Morgause, ela é o contramodelo. Tudo bem, gente? Ok. Tudo bem, Bia, fica tranquila. É o contramodelo. Por quê? Porque a Morgause, ela se mostra através do livre-arbítrio da mulher. Ela se mostra como aquela que exalta o seu desejo, né, a sua sexualidade. Então, a Morgause, ela ativamente escolhe trair o seu marido, ao contrário de Igraine. Então, quando ela comete incesto com Arthur, ela está ativamente escolhendo cometer essa traição, ao contrário do que acontece com Igraine. Então, ela é o contramodelo da mãe. Já a Guinevere, ela é uma mistura desses 2 modelos. Então, ela começa a obra como o modelo feminino, seguindo aos passos de Igraine. Ela é a mulher submissa, que, né, é quase uma moeda de troca, porque ela casa com Arthur nessa associação entre reinos, entre reis, melhor dizendo. E ela cumpre muito bem o seu papel de rainha e de esposa. Até que o seu envolvimento com Lancelot passa do amor cortês idealizado e entra já no adultério. Então ela comete adultério no final com Lancelot e ela se torna o contramodelo. Além disso, no caso da Guinevere, nós temos também a presença da autoridade real. Ela é a rainha de Arthur. Então, como eu disse antes, ela confere honras
aos cavaleiros. Então, ela tem um pouco de voz. Ela exerce um pouco de autonomia como rainha. O que é um pouco diferente das outras personagens, porque elas não têm tanta evidência, digamos assim. A Guinevere, como está no centro da história da lenda arturiana, ela se mostra mais do que as outras personagens anteriores. Finalmente, nós chegamos na Morgana, que na história é Morgan com a variante Morgana. A Morgana, ela consegue juntar na pessoa dela modelos femininos e masculinos, ou seja, ela usa do modelo ideal feminino quando lhe convém. Então, quando lhe convém fazer parte desse jogo, dessa dinâmica dama-cavaleiro, ela faz parte do modelo feminino. Mas, ao mesmo tempo, ela tem poderes que seriam da esfera masculina. Ela também é uma rainha. E, para além disso, ela tem poderes sobrenaturais. Então, ela se mostra como uma ameaça ao sistema, porque ela consegue, de uma maneira muito efetiva, usar os dois modelos dentro da sua pessoa. E se nós pararmos para pensar no momento da Guerra das Rosas, para mim, a melhor expressão dessa rainha, dessa mulher que exerce tanto o lado feminino quanto o lado masculino, é a Margaret de Anjou, que era a esposa de Henrique VI. Então, em meio à incapacidade de seu marido, ela toma as rédeas do governo, ela vai à batalha, então ela incorpora na figura dela as figuras de rainha e mãe, mas também de rei e cavaleiro. E isso é uma ameaça, portanto, a esse sistema de gênero determinado segundo os modelos da cavalaria. Quando nós chegamos nos modelos masculinos, eles são um pouco mais claros. E não existe tanto contraste, na verdade, eles são mais complementares do que contrastantes. Arthur seria o modelo de majestade. Por que ele é o modelo de majestade? Porque ele é um modelo de justiça. Desculpa. Nós entendemos que, até o seu casamento com Guinevere, Arthur opera no modelo cavaleiro. Ele é combatente, ele segue a cultura do Finamur, e ele vai progredindo até que ele se estabiliza. Ele conquista o reino, ele se casa, ele para. No momento em que ele para e que o seu trono está consolidado, ele concluiu aquilo que ele pretendia fazer. Então, ele tem outras pessoas que podem cumprir esse modelo de cavaleiro em seu nome, que são os seus cavaleiros. Os cavaleiros da Tábua Redonda são as pessoas que saem em aventuras e que cumprem esse modelo bélico de cavalaria. Então, são eles, os cavaleiros, em nome de Arthur, que fazem essa manutenção bélica, que era um dos papéis do cavaleiro. Ele é o orientador de toda essa aventura bélica. Ele senta, dá as ordens, e os cavaleiros seguem. Ao mesmo tempo, não significa que ele está estagnado, porque quando é necessário, ele vai à ação e ele luta também. Então, é uma justiça, é um modelo bélico de guerra quando necessário, né? Ele só vai agir quando realmente é preciso que ele haja. Então, Arthur, ele se torna mais um modelo diplomata e um modelo juiz. Por isso, ele é um modelo de majestade. Ele é aquele que vai usar do seu poder para pacificar, para administrar o reino. E por isso ele é modelo de majestade. Ele é o centro de todas as decisões, mas não do combate direto, né? Ele assume esse papel mais diplomático. Já o Lancelot, ele é um modelo de cavaleiro. Ele concentra na pessoa dele todos os valores que um cavaleiro deve ter. Ele é justo, ele é corajoso, ele é um excelente guerreiro,
ele pratica o amor cortês, né? Ele é forte, é viril, então ele concentra todas essas características e tudo o que é desejado no modelo de cavaleiro. Mas mesmo assim, Lancelot falha, né? Lancelot, ele quebra com a lealdade para com seu rei, e ele quebra o seu juramento. Então, mesmo ele sendo esse modelo é falho, ele não funciona. Ele não cumpre todas as expectativas, justamente porque ele quebra com a lealdade. Então, por exceder a sua devoção por Guinevere, ele passa do amor idealizado, que é o modelo cavaleiro, para o amor carnal, que quebra o modelo de cavalaria e, por fim, na história, acaba destruindo os Cavaleiros da Távola Redonda e Camelot. Então, Malory demonstra, através de Lancelot, o fim dessa era de ouro, né, que se mostra insustentável já no final do século XV. Ao mesmo tempo em que ele valoriza as condutas do Código de Cavalaria, esse modelo já não pertence mais dentro da sociedade na forma como era expressa anteriormente. A partir daí, nós podemos então falar um pouquinho sobre a masculinidade real e esses modelos de masculinidade que existiam de fato no século XV e que foram incorporados na obra de Thomas Malory para falar sobre Arthur e também para falar sobre Lancelot. Então, no século XV, segundo Christopher Fletcher, existem 3 grandes modelos de masculinidade. O primeiro está ligado às virtudes cardeais, com destaque para a moderação e a prudência. Né? Lembrando que os reis, para poderem governar aos outros, precisam primeiro governar a si próprios. Então, nós voltamos a Arthur, que é aquele modelo do juiz, que consegue ter o equilíbrio. Desculpa, gente. O equilíbrio, né, a moderação, para exercer o seu papel como rei. O segundo modelo seria associado à moderação também, mas valorizaria o vigor, a virilidade, as demonstrações militares. E aí que entra o modelo do cavaleiro. Nós estamos falando do homem que vai à luta, que tem um ideal de honra, no sentido em que a batalha é uma busca também pela sua honra, né? É aquela parte do ideal de cavalaria em que o cavaleiro se prova no campo de batalha, através das suas ações guerreiras. O terceiro e último modelo seria o da defesa da honra e da reputação, ligado também às virtudes da lealdade, da fé e da verdade. Então, esse é o outro lado da dinâmica do cavaleiro também, e que nós estamos falando sobre aqueles atos honrosos relacionados às damas. Então, a junção desses 3 modelos faria o rei perfeito. Nesse sentido, nós temos 3 reis que cumprem esse papel muito bem: Eduardo III, Henrique V e Eduardo IV. E um deles que não, que é Henrique VI. Henrique VI não tinha o vigor físico, a aptidão militar que seu pai tinha, Henrique V, e também era uma pessoa que não tinha as virtudes da moderação, da boa consciência, da... Desculpa, gente. Da lealdade. Era uma pessoa que se deixava levar por maus conselheiros. Então, ele não tinha a constância que era necessária em um rei. Então, portanto, nesse período, nós temos os reis prometidos e os reis necessários. Henrique VI era um rei prometido. Era o rei que viria cumprir e continuar as ações de seu pai, Henrique V. No entanto, isso não se realiza com ele.
As esperanças se perdem com Henrique VI, até que surge, nessa dinâmica dos conflitos dinásticos, Eduardo IV. Eduardo IV, em contraposição a Henrique VI, tinha todo o vigor, a força física, a aptidão de guerreiro, ele era justo, era cortês, era carismático, ou seja, o completo oposto. Então, ele cumpre esses modelos de cavalaria, e é por isso também que ele resgata o Arthur histórico, é por isso também que ele retoma os ideais cavaleirescos. Durante a sua corte, é que existe um boom dos torneios e dessas demonstrações cavaleirescas dentro da corte, como uma forma também de retomar não só o seu antepassado Eduardo III, mas também a sua linhagem arturiana. Ele volta para resgatar todo aquele ideal. Então, ele se pauta não só em Eduardo III, mas também no próprio rei Arthur. E ele vai buscar nos modelos desses reis da lenda arturiana a sua expressão de majestade. Então, com Eduardo IV, nós temos um novo modelo de cavalaria que passa a ser expresso em torneios e nas demonstrações de devoção cavaleiresca dentro da corte. E é nesse momento que esses torneios também passam a ser mais recorrentes e continuam a ser recorrentes até o final do século XVI. Portanto, a queda na existência da categoria do cavaleiro e a sua substituição pelo cortesão acontece não só pelo declínio da figura do cavaleiro errante, que é esse cavaleiro das lendas do rei Arthur, mas também pelo aumento da necessidade política causada pela crescente centralização do poder na figura da corte e do rei, e a necessidade de que esses membros da nobreza, que antes eram esses cavaleiros errantes, passassem a cumprir cargos administrativos a serviço do rei. Então, ao invés deles cumprirem um cargo militar bélico, eles passam a cumprir um cargo administrativo diplomático. A morte de Arthur, a obra de Thomas Malory, A Morte de Arthur, ela, ao mesmo tempo em que exalta a cavalaria e tem esse ar nostálgico, ela também tem a consciência de que esse modelo está se perdendo. Esse modelo do cavaleiro que é exaltado nas obras arturianas, que vem dos séculos XIII e XIV. Esse modelo, ele passa a ser obsoleto nesse período. No entanto, a conduta que vem do modelo de cavalaria, essa conduta cortesã, ela permanece. Tanto é que ela continua dentro da Inglaterra nos próximos séculos, e isso é muito evidente na transição do século XV para o XVI com os Tudor. Então, Henrique VII e Henrique VIII valorizam muito essa conduta cavaleiresca dentro da corte, essa conduta do amor cortês, ela ainda permanece viva dentro da Inglaterra, mesmo que a figura do cavaleiro, como na obra de Thomas Malory, tenha entrado em declínio. Por fim, escrevendo como se a tradição da cavalaria ainda estivesse em alta, Malory, de forma nostálgica, narra as virtudes de uma classe nobre que só existia de fato na ficção. Não sei se a gente pode dizer que era só na ficção, porque existia esse modelo de cavalaria cortesã, né? Mas existe sim a queda da figura do cavaleiro, do modelo de Lancelot, do cavaleiro beligerante. Realmente, essa é uma figura que entrou em declínio a partir do século XV, e Malory, de uma maneira muito triste até, mostra como ele perde essa categoria da qual ele fazia parte já no final do século XV. É isso, gente. Muito obrigada. Aqui tem algumas das obras que eu usei para compor essa aula. Depois, se vocês quiserem mais
eu tenho indicações. Se vocês quiserem também falar comigo, vocês podem me encontrar no meu e-mail e nas minhas redes sociais, ok? Obrigado, Bia, parabéns. Sua exposição foi maravilhosa. Eu gostei muito, aprendi muita coisa. Eu gosto muito do Mallory. E se o pessoal tiver perguntas, vocês podem mandar aqui no chat, podem levantar a mão. Nós temos aqui uma pergunta da Camila, deixa eu só procurar aqui. Mas enquanto eu faço a da Camila aqui, vocês podem mandar no chat, tá, gente? Mas eu achei a pergunta da Camila. Não tem relação com a cidade de Bath, então? eu também fiquei me perguntando isso. Então, a cidade de Bath, ela tem esse nome por causa das ruínas romanas, né? Quer dizer, agora não são mais ruínas, elas foram renovadas, mas é porque ali era um local que existiam os banhos romanos, que vem da fundação romana da Inglaterra, por isso o nome da cidade. Mas que também tinha relação com banho, né? Por isso, Bath. Os cavaleiros não têm relação com a cidade, mas têm relação com o ato de se banhar, que era um ato de purificação. Perfeito. Nós temos outra pergunta da Camila também. Ela pergunta, né? Qual a distância do inglês do manuscrito para o de hoje? É possível ler na versão original? Olha, dá para ler. Dá para ler. Tem algumas palavras que tem a grafia diferente. Isso a gente encontra ao longo do século XV e XVI. Que no XVI é quando o inglês se aproxima mais do inglês que a gente está mais acostumado. Então, assim, dá para ler, mas tem que tomar cuidado, principalmente com o manuscrito, né? Porque a forma de grafar do manuscrito, às vezes, usa algumas letras que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outras. Então, muitas vezes nós vamos encontrar várias letras que parecem Fs, mas na verdade são Ss. Isso é super comum nos manuscritos desse período. Matheus, está desligado seu microfone. O Ramiro, ele te parabeniza pela ótima aula e faz uma pergunta. Quando na matéria da Bretanha surge a espada Excalibur, ela sempre foi vista como um símbolo do poder régio de Arthur? Se a gente pensar na figura do rei guerreiro, faz todo sentido a espada ser símbolo régio, porque nós estamos falando de um rei guerreiro combatente, né? Os reis se expressavam através da maneira com que eles conseguiam se provar como guerreiros. Aliás, é dessa forma que os primeiros reis são escolhidos, né? Aquele que tem maior capacidade bélica. Então faz sentido a espada ser o seu símbolo. Mas conforme a história vai evoluindo, né, eu falei agora no finalzinho, quando o Arthur ele se consolida como rei, né, tecnicamente ele não precisa mais lutar. Né? A espada é um símbolo, com certeza, até hoje é um símbolo muito presente, né, na história do rei Arthur, em outras histórias do período medieval. É um símbolo da monarquia, não deixa de ser, mas o poder dele ele passa a ser um pouco mais administrativo do que bélico. Então existe essa transição. A espada também aparece nos textos galeses, não com esse nome, Caledecul. Ela aparece até no Joffrey, se não me engano, chama Caliburnus. Então ela já aparece em alguns outros textos, e depois ela ganha esse nome, né, Excalibur. É bem legal essa história, né, de como ela se aproxima. Tanto que a espada do Arthur, nos textos gauleses, ela é considerada um dos tesouros da ilha, né, da Grã-Bretanha. É bem legal. Isso. Forjada, né, com o aço da ilha, na verdade o ferro, né, da ilha da Bretanha, né, e etc. Um tesouro do outro mundo. É bem legal estudar o simbolismo da espada, porque carrega uma série de simbolismos bem bacanas.
A Natália Ferrigoli pergunta, você pode falar um pouco do Mordred? Digo, sobre o modelo que ele segue. Então, o Mordred, ele entra um pouquinho numa quebra de modelo de cavalaria. Ele escapa dessa lógica do Arthur e do Lancelot, porque ele vai meio que na contramão. Né? Ele tenta ascender ao poder por ações que já não são tão cavaleirescas. Tanto é que ele tenta cometer incesto com a Guinevere no meio da história. Ou seja, ele está quebrando com o código de conduta que foi estipulado lá no juramento de Pentecostes. Então ele está nessa contramão do que seria o modelo ideal do cavaleiro, seja ele na forma de majestade, que é o modelo do Arthur, ou na forma do cavaleiro errante, que é a forma de Lancelot. Perfeito. O Pedro Moratti, não sei como pronunciar seu sobrenome, peço desculpa, ele comenta o seguinte: eu notei que ninguém mencionou a Joana d'Arc e a Guerra dos 100 Anos, sei que é uma questão mais francesa. Nessa época, a figura de Arthur não era mais importante? E também, qual dos livros indicados nas suas referências falam com mais detalhes sobre esse período das 3 dinastias? Lancaster, Plantageneta e York. Bom, vamos lá. Joana d'Arc, é claro que se tornou um símbolo do período da Guerra dos 100 Anos, e claro, ela é um exemplo do lado francês. Existia, claro, o modelo arturiano, porque a Guerra dos 100 Anos também foi lutada por Eduardo III, né? Esse conflito aconteceu com Eduardo III também, e ele é aquele que dá o boom na lenda arturiana. Então, quando ele funda a Ordem da Jarreteira, ele já está se referindo a Arthur. Ele queria formar como se fossem os cavaleiros da Távola Redonda, justamente para lutar durante a Guerra dos 100 Anos. Então, de fato, Arthur é muito importante para os ingleses, mas é numa lógica diferente com a Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc ela vem numa lógica assim de misticismo, de religiosa guerreira, é uma lógica um pouco diferente. E ele pergunta assim, qual dos livros que você indicou fala com mais detalhes sobre o período das 3 dinastias, Lancaster, Plantageneta e York. Oh boy! Desses livros que eu deixei aqui, talvez o mais próximo, eu acho que eu nem coloquei aqui, na verdade, que estava numa citação que eu acabei retirando, porque eu achei que ia ficar muito longo. Mas tem um livro que chama, acho que é Política do século XV, Política e Sociedade no século XV. Eu vou encontrar, assim que eu encontrar, eu coloco aqui no chat para você ter como referência. O Reuter faz uma outra pergunta, falando sobre modelos, se fosse possível falar um pouco da figura de Merlin também, por favor. Bem interessante. Então, isso que é muito curioso, né? O Merlin é meio que esquecido na obra do Thomas Malory, né? Ele passa meio batido. A gente sabe que o Malory usou o ciclo da Vulgata e o da pós-Vulgata para compor a sua obra, mas o Merlin, ele fica com um papel quase não, ele fica com um papel coadjuvante na história, né? Eu tenho a impressão de que ele se torna mais um sábio conselheiro, alguém que está ali para aconselhar Arthur, do que uma pessoa que realmente tem, assim, poderes fantásticos, ou de uma certa forma tem alguma forma, assim, de combater usando poderes mágicos. Eu não sei se o Matheus quer falar um pouquinho sobre isso. Eu? O Merlin, ele segue aquele exemplo da jornada do herói, que ele é o ajudante mágico que oferece uma arma mágica para o herói, né? Tanto que ele oferece a Excalibur pro Arthur, né? Depois que ele perde a espada que estava na pedra, se eu não me engano, acho que é isso que acontece. Mas se eu não me engano, eu acho que a Isa pode até falar melhor também, porque o Merlin ele aparece na História Regum Britanniae,
mas algumas pessoas dizem que ele seria baseado em algum... Só um minutinho, gente. Desculpa, minha gata estava arranhando aqui o sofá, tive que brigar com ela. Mas ele dizem que o Merlin é como se fosse a junção de vários personagens, poetas galeses, por exemplo. A gente tem o Taliesin, a gente tem o Mersenne, por exemplo, e eles são associados muito à arte da poesia, tem alguns poderes mágicos, digamos assim, mas é como você disse, assim, ele aparece ali, acho que o Arthur, ele some um pouquinho, e nos textos galeses não aparece muito isso, né? Mas acho que é bem por aí mesmo. Dentro da jornada do herói, ele cumpre a função do ajudante mágico, né? Que dá essa arma que permite que ele enfrente os desafios e cumpra a jornada. Exato, ele tem mais essa função coadjuvante. E, de fato, ele não aparece tanto assim quanto em outras obras. Uhum. E, Bia, se você puder falar um pouquinho sobre ciclo da Vulgata e da pós-Vulgata, só para a gente deixar claro aqui, porque eu também tenho um pouquinho de dúvida sobre isso, para a gente falar para o pessoal também. Ok, então vamos lá. No ciclo da Vulgata, nós temos o ciclo do Lancelot Graal, né? Que, como o nome já diz, é a história do Lancelot, a busca pelo Santo Graal, e entra também a história de Merlin, né? Então, é Merlin com as suas primeiras aventuras aí com o rei Arthur. Perdão, gente, a voz tá desaparecendo um pouquinho. E no ciclo da Vulgata ainda tem a história da morte de Arthur, que é a história que, na verdade, termina o livro do Malory. A pós-Vulgata é meio que uma remodelação do ciclo da Vulgata, por isso pós-Vulgata. E na pós-Vulgata, se eu não me engano, é incorporado as histórias de Galahad, Tristão e Isolda, e eu acho que aparece mais alguém. Talvez seja quando tem uma ampliação no papel do Percival, mas eu não tenho tanta certeza, mas essa é a diferença entre a Vulgata e a pós-Vulgata. Na pós-Vulgata, Tristão é mais evidente, digamos assim. Perfeito. O Rodrigo Campos pergunta, né, esse registro manuscrito do Malory encontrado posteriormente foi publicado por alguma editora ou é só encontrado em arquivos acadêmicos? Eu usei para fazer essa aula uma edição que é a versão da morte de Arthur segundo o manuscrito de Winchester, que é o da Helen Cooper, que eu deixei na bibliografia. Então, se não me engano, está escrito assim, a morte de Arthur, né, tá em inglês, o manuscrito de Winchester. Então, existe essa versão. Certo. A Natália pergunta, né, no caso, o incesto que dá à luz ao Mordred é inconsciente por parte do Arthur? Boa pergunta, essa eu não tenho certeza. Nós sabemos que ele é consciente do lado da Morgause, mas eu não tenho certeza se é do lado do Arthur. Agora eu não sei te responder isso. Mas eu imagino que seja inconsciente. Eu acho que... Eu não lembro se ela enfeitiça ele de alguma forma, acho que é alguma coisa assim, não é? Exato, eu acho que é inconsciente. Eu acho que a Morgause, já que ela usa desse contramodelo, né, ela usa das suas artimanhas femininas, digamos assim, para seduzir o Arthur. Então, se eu não me engano, ele não tem total consciência, né? É inconsciente de que ele está sendo seduzido pela própria irmã. Certo. O Geraldo Neto te parabeniza pela apresentação e pergunta: podemos fazer alguma relação na obra de Malory e a abordagem de Arthur no século XV com o contexto de avanço dos movimentos heréticos e da Reforma Protestante? Acredito que não.
porque a reforma é já no 16, né? Então, Arthur aqui, ele é mais esse modelo de rei, de governança, de comportamento social dentro da corte, de justiça, do que um modelo religioso, pensando de um lado mais de comportamento herético, de reforma. Isso é uma coisa que eu acho que não está muito associada com Arthur. O Reuter, ele comenta, né? Será que Merlin não aparece por essa ser uma história mais cristã? Não é boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que tem muito a ver, sim, com isso. Por isso que eu falei, o Merlin, ele torna essa posição mais de conselheiro, né? Não tanto de mago. Ele se torna essa pessoa, né? O velho sábio que conduz algumas das práticas de Arthur aí nas primeiras aventuras, né? Ele guia Arthur pelo bom caminho, digamos assim. O Merlin seria o Obi-Wan. Exato, ele é o Obi-Wan. Ele é o Obi-Wan. Gente, vou fazer um adendo. Isso no À vontade. pós-século XII, porque Sim, no exato. Joffrey, o Merlin não é contemporâneo ao Arthur. Isso é uma coisa engraçada de falar. Porque ele circula ali nas profecias de Merlin, que é uma fonte que circula muito durante o século XII, e ela circula praticamente quase inalterada, assim, um nível de cânone que a Julia Crick compara com o cânone das escrituras, né, da Bíblia. Sim, aliás, como é que chama? As profecias de Merlin circulam no século XV também. Então, quer dizer, a gente está falando de uma coisa que vem inalterada já há muito tempo. Exatamente. E aí, como eu falei no chat, ele tem esse lugar do mensageiro do caos. Uhum. Exato. Tanto é que a gente vê a profecia de Merlin usada duplamente na história inglesa. Então, primeiro para falar sobre os reis que seguem João sem terra, e depois ela é retomada durante o período da Guerra das Rosas. Olha que curioso. Para falar sobre os reis que seguiriam Eduardo III. Então, E é muito assim, porque a parte das profecias de Merlin na história Aragon britânica é muito doida. Assim, ele junta muitas coisas, assim, é um texto gigantesco, com muitas referências, é muito difícil de compreender. E com muitas versões também, né? Eu acho que a Isa e eu estamos usando a mesma versão da tradução, né, que é o texto original, em latim e a tradução em inglês. Eu estou trabalhando com uma parte dele, porque o Merlin, né, coloca nas palavras do Joffrey, o Joffrey coloca nas palavras do Merlin, sobre esses dois dragões, né, o dragão vermelho e o dragão branco. E o dragão vermelho simboliza o dragão dos nativos, eles seriam os dragões dos galeses, porque existe essa profecia de que os galeses retornariam aos senhores da ilha, e esse motivo, exatamente o que nós vamos mostrar, passa a aparecer em vários manuscritos, em vários textos galeses, sendo que a minha fonte primária explica por que os dragões estão naquele poço, como eles foram parar lá, porque seria um adendo à história do Joffrey. Tanto que depois, né, o dragão vermelho é até hoje a bandeira do país de Gales. Então parece que tem uma conexão nisso, porque assim, os galeses eram fascinados com dois tipos de texto, genealogia e profecias. Porque aparecem muitas profecias, né? E sempre clamando de que eles ascenderiam ao poder e expulsariam os saxões, ou os andos, que depois são vistos como os galeses. Tanto que a palavra em galês, tanto para inglês quanto para saxão, é a mesma, até hoje. Então, eles têm essa percepção. Mas, só uma curiosidade, eu acho que eu tô entrando lá já no campo do Maurício, mas para quem leu a trilogia do Arthur, esqueci agora, do Bernard Cornwell, aquele Merlin é o Merlin do século XII, que é o Merlin maluco, o mensageiro do caos. Mensageiro do caos é ótimo. E é muito louco esse negócio do rei Arthur. Merlin maravilhoso, sim. É muito louca essa história do Arthur, né, como o rei que foi o rei que será, porque
nós vemos, né, isso acontece com os Tudor, que eles tentam reavivar essa, né, o Matheus concordando comigo, que os Tudor tentam reavivar essa história do Rei Prometido com o príncipe Arthur, que foi batizado em Winchester e afins, né? Era para ser o príncipe prometido, mas ele morre, né? E isso parece que é uma constante dentro da monarquia inglesa, e até existe uma teoria da conspiração que diz que o príncipe William via a princesa Diana herdeira do príncipe do rei Arthur, e por isso ele tem Arthur no nome, mas aí até aí o Charles também tem Arthur no nome, e o filho do William também tem Arthur no nome, então quer dizer, vai entender. Arthur no nome. Todo mundo tem Arthur no nome, exato. Vai ter alguém que chama Arthur daqui um pouco. Deixa eu ver agora aqui mais perguntas no chat. A série Tudor vale a pena? Olha, eu gosto. Então, a gente volta para aquela conversa que a gente teve um tempo atrás, né? Tem que virar a chave. Né? Porque ela é bem. Ela muda bastante coisa, mas ela é bem legal, ela é muito boa. Sim, ela é divertida. Sim. Cumpre seu papel de entretenimento. Exatamente. Bom, as perguntas aqui eu não vi mais nenhuma, mas se o pessoal quiser fazer mais perguntas, podem se sentir à vontade para comentar no chat, levantar a mão, abrir o microfone. Se quiser, pessoal, podem comentar. Eu vi que alguém tinha levantado a mão mais cedo. Ai, Maria Célia, eu assistia muito Merlin quando eu era adolescente. Sim, Merlin Eu não da assisti até BBC. hoje. Assistam Merlin da BBC, é muito bonitinho. Dá para relaxar. É, uma gracinha. Bom, gente, eu acho que é isso. Não temos mais perguntas, por enquanto. Sim, deixa eu só... Eu não sei se o Pedro ainda está aqui. Pedro Moratti. Se você ainda está aqui, Pedro, eu posso te mandar esse livro que eu coloquei ali no chat e algumas outras coisas que eu tenho sobre o século XV, se você quiser. Só me deixa o seu e-mail ou depois eu pego com o Matheus, que tem a lista dos e-mails. Ele é o senhor das listas. E eu te mando esses livros. Ok. E também a gente vai passar para vocês os programas depois, né, todos juntos, e os slides também com todas as referências que a gente utilizou. Igual a Bia falou, às vezes durante as nossas aulas a gente foi vendo algumas coisas que a gente precisava mudar, e às vezes pode ser que o programa não esteja atualizado. Mas a gente vai passar para vocês no final, tá bom? Eu achei que eu tinha coisa demais para falar, e até que deu tempo, fiquei feliz. Foi ótimo, foi incrível, amiga, foi maravilhoso. Então é isso, gente. A gente finaliza por aqui. Não temos mais perguntas no chat. Eu vou parar a gravação aqui agora. Muito obrigada, gente.